Quero agradecer a vocês pela oportunidade de estarmos aqui novamente. Isso para mim é um privilégio muito grande, poder entrar nos seus lares e comentar as coisas sagradas do Senhor. Ainda dando continuidade à palestra do Novo Nascimento, porém, já tirando todas as dúvidas com relação ao João capítulo de número 3, quanto ao nascimento da água, que às vezes as pessoas interpretam como batismo, e que na realidade, não sei por que Calvino e Lutero não deixou isso mais claro, né? Porque geralmente nós sempre citamos Calvino, Lutero, como aqueles principais das 95 teses, mas não ficou assim muito claro, porque ainda hoje, quando se fala no capítulo 3, ainda se fala em batismo. Não tem nada disso. O batismo está ordenado, é uma ordenança. Ele está em Mateus. Mateus, que tem por sobrenome Levi, não é um evangelho, é o primeiro evangelho. Ele foi escrito, direcionado para os judeus, né? Há 60 anos depois, por aí, há 80 anos, que ele foi escrito da era cristã. Então ele foi direcionado mais aos judeus. Os judeus queriam saber a origem do Messias. E quando Jesus apareceu, no capítulo de número 28, ele deu uma ordem. No versículo número 18, diz assim: e aproximando-se Jesus, falou-lhes dizendo: foi-me dado toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Observamos bem que Jesus, ele manda fazer discípulos. Ele não diz, olha, vocês façam crente. Não. Até porque ninguém que tem Jesus dentro do coração foi por ele tem um chamado. Jesus foi claro, não foi vocês que escolheram a mim, mas eu vos escolhi. Quando alguém tem um chamado da parte de Deus, ele pode estar no último degrau da vida, dentro de uma penitenciária, esquecido. Se Deus tiver negócio com ele, Deus vai buscar ele lá na penitenciária. E aí você pode me perguntar, mas pastor, mas como pode ser isso? Ele pode ser um dos piores dos piores. Essa questão você tem que perguntar para Deus, não é para mim. Até porque a igreja verdadeira mesmo, Deus não escolheu. Deus escolheu quem foi que Deus escolheu? Foi os sacerdotes? Foi os protegidos do imperador romano? Não foi. Jesus procurou o quê? Os humildes. Procuravam Jesus onde ele estava. Onde está Jesus? Está almoçando lá na casa do leproso. Então, os sacerdotes, os anciões, os religiosos da época, foi um problema para Jesus, porque eles ficavam pautados nos ensinamentos que vinham, não é de encontro, não é ao encontro, é de encontro. Vinha exatamente colidir frontalmente com o que Jesus dizia. Isso era com relação ao sábado, isso era com relação à maneira com que Jesus se portava, conversava com prostituta, almoçava com leproso. Então Jesus foi, na sua época, ele foi realmente um indivíduo que todo mundo podia dizer que ele era um questionador, ele era o tipo da pessoa que o sujeito olhasse nele e falasse, rapaz, esse camarada gosta de ser contra tudo e contra todos. O sábado não é para trabalhar, ele está falando
trabalhar no sábado, andar no sábado. Então ele comia, seus discípulos comiam, lavavam as mãos, era costume da época. Então Jesus, ele manda fazer discípulos. E depois de fazer o discípulo, é que ele manda batizar. Né? O hábito nosso é pegar logo uma criancinha e já vai, porque é pagão, né? Uma criancinha, porque é pagão, tem que batizar logo e tal. Acontece que a sabedoria divina é superior à do homem. Né? Deus escolheu as coisas mais desastrosas, mais desprezíveis, aquelas que são menos vistas, são as mais honrosas. É como o nosso corpo, as menos vistas nós cuidamos mais. Jesus pegou quem? Escolheu quem? Se você ler a Bíblia mesmo, a rigor, você vê que ele pegou o espólio da sociedade. Não são muitos de famílias nobres que são chamados. Não são muitos os letrados que são chamados. Não são muitos privilegiados com grande nome de família que são chamados. Jesus procurou, constituiu o seu ministério de pessoas humildes. E ele chegou a ponto de dizer: me alegro, Pai, porque o Senhor escondeu essas coisas aos sábios e entendidos para revelar aos pequeninos. Então, o objetivo seu, meu, de qualquer pessoa que nasceu de Deus, que nasceu do Espírito, e que comanda a sua inspiração, que Jesus gerou nele, está dentro dele, o Espírito de Deus habita nele, a ansiedade, a vontade é de ele exteriorizar o seu conhecimento para que as pessoas possam usufruir da paz interior. Porque sem você ter convicção que você é a habitação de Deus, você não vai ter paz. Você não vai conseguir ter paz, de maneira nenhuma. Então, o discipulado é o ápice da igreja. A igreja pode repepé, teteté, fazer o que ela quiser. Se ela não fizer discípulos sobre os fundamentos das doutrinas apostólicas, ela não vai conseguir expandir o reino de Deus. Porque Jesus falou: olha, vocês ficam lá aguardando até do alto você ser revestido de poder. Eu vi um pregador outro dia pregando no púlpito da igreja e falou tanto mal de discípulo que eu fiquei, puxa vida, parece que os discípulos é que estavam perseguindo Jesus. E Pedro foi chamado de Satanás, e fulano entregou Jesus, e os discípulos se confrontavam quem era maior. Então, mas ele esqueceu de dizer uma coisa, que eles não tinham sido revestidos do Espírito Santo ainda. Quando Pedro foi revestido do Espírito Santo, ele fez um discurso que converteu 3.000, ele pregou, e na pregação dele, na fala dele, foram 3.000 almas, quase 3.000 almas se converteram. Na primeira pregação. E ele era iletrado, era pescador. Lá no Velho Testamento, quando Moisés desceu do monte, que ele botou a espada, sabe quantas almas caíram quando foi manifestada a lei ali? 3.000 almas. Se você for lá no Velho Testamento, a lei liquidou com 3.000 almas. A graça, a misericórdia, o discipulado, a habitação de Deus em nós, nos livra da morte. Só na primeira pregação foram 3.000 almas. Né? Então, o discípulo, ele tem que ter conhecimento profundo da doutrina apostólica. Se você olhar em Colossenses, capítulo 1, versículo 13, sucessivos ali, onde diz que Jesus é a cabeça da igreja, entenda bem que eu estou falando cabeça da igreja, eu não estou falando da cabeça da denominação, não. As denominações, elas se retalham. É um sectarismo. Mas a igreja é santa. O discípulo verdadeiro, ele entra numa igreja com o maior respeito.
sem olhar o que está escrito lá na frente da igreja, se ela é A, B, C, D, isso não interessa. Ele está olhando as pessoas como templo de Deus. Ele não é juiz. Ele não é juiz. Porque se você for analisar os nomes da igreja, são nomes que não convencem ninguém. Não convence, você não consegue. Tem sujeito que fala igreja fundada por fulano e tal. Quando é que o homem fundou uma igreja? A igreja foi fundada por Jesus. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Pedro tinha confessado que Jesus realmente era o Senhor. Aí Jesus chegou a ponto de dizer, olha, não foi a carne e o sangue que te revelou, mas foi meu Pai. Então, sobre esse fundamento, essa é a pedra fundamental, é a confissão que nós temos de fé, que Jesus é realmente Filho de Deus, ele é Deus feito homem. Essa é a pedra fundamental de todas as igrejas. Então não tem esse negócio de fulano é o líder, fulano